Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Luciano Alvarez, Sónia Sapage. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar ao princípio da tarde, quinta-feira, 11 de fevereiro, 5 dias depois de Francisco Rodrigues dos Santos ver a sua estratégia aprovada pelo Conselho Nacional de CDS e de Adolfo Mesquita Nunes ter desistido de forçar um congresso extraordinário. Para já não vai desafiar a liderança. São José Almeida, pergunto-te que CDS sai deste Conselho Nacional e, na tua opinião, porque é que Adolfo Mesquita Nunes desistiu de arranjar as 4.000 assinaturas necessárias para convocar um congresso extraordinário? eu nunca ouvi o Adolfo Mesquita Nunes falar em arranjar assinaturas para convocar um congresso extraordinário, as 4.000 assinaturas. Ele sempre, o que ele disse na entrevista que eu fiz, foi que iria arranjar assinaturas para convocar o Conselho Nacional. Porque é que ele no fim do Conselho Nacional, portanto, desiste desta tentativa de se candidatar? Eu penso porque o Conselho Nacional aprovou a moção de confiança do líder e, portanto, não havia muito espaço neste momento para estar a fazer, a prosseguir na contenda em que ele estava, mas não creio que a situação do CDS tenha mudado alguma coisa. Vamos ver se Francisco Rodrigues, eu acho que neste momento depende tudo de Francisco Rodrigues dos Santos. Se ele conseguir afirmar uma estratégia, uma mensagem para o país, pronto, pode ser que recupere a situação do partido, não é? E até que pode até vir a ser reeleito no Congresso do próximo ano, não é? Não sabemos. Portanto, eu acho que neste momento ele tem tudo na mão, está tudo com ele. A moção de confiança foi sufragada e agora ele tem que dar corda aos sapatos e começar a fazer política a sério. Sim, que temos visto pouco disso, pelo menos até agora. Luciano Alvarez, esta vitória do líder do CDS no Conselho Nacional significa que haverá paz, pelo menos até ao próximo Congresso, ou prevês que a turbulência seja contínua? É óbvio que a turbulência vai continuar. Ainda hoje Ribeiro e Castro veio pedir tréguas, mas ao mesmo tempo que pede tréguas mete Paulo Portas ao barulho ao afirmar que ele é que está por trás das manobras todas da reunião magna dos centristas. Todos aqueles que têm estado, que se têm apresentado contra Rodrigues Santos são pesos pesados do partido. São pessoas que têm voz na comunicação social, têm voz no partido. Portanto, a turbulência vai continuar. E continuará a ser muito mal para o CDS essa turbulência. Portanto, não prevês grandes... Não prevejo. Aliás, basta conhecer um bocadinho o CDS para saber que não... Achei piada. Ribeiro e Castro sempre se queixou de que quando era líder que Paulo Portas lhe fez a vida negra, ou não era Paulo Portas, era o grupo parlamentar fiel a Paulo Portas e agora vem dizer que a história se repete. Bem, a história às vezes repete-se, outras vezes não, depende. Sónia Sapage, escreveste na segunda-feira que a estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos foi tirada a papel químico da de Rui Rio quando aconteceu o avanço de Luís Montenegro. Mas achas que é possível calar os opositores como na prática parece que Rui Rio conseguiu? Nós hoje não vemos os opositores a Rio falar. Não, é verdade. Acho que aí o Luciano tem toda a razão. Prevê-se um tempo não muito fácil para Francisco Rodrigues dos Santos. Rui Rio, logo na sequência dessa disputa pela liderança, que até teve uma segunda volta, portanto não foi uma coisa assim tão fácil como isso,
mas repara, ele ainda teve uns tempos difíceis a seguir ao Conselho Nacional, àquele Conselho Nacional do Porto. As coisas só se pacificaram verdadeiramente no PSD quando houve a clarificação das eleições internas, que foram as tais de janeiro. Portanto, ainda entre o Conselho Nacional do Porto e as eleições diretas, ainda houve ali um período em que as coisas continuaram um bocadinho difíceis para o PSD, e eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa com o CDS, ou seja, daqui, no fundo o que acontece no CDS é que vai-se perder um ano, porque as eleições só estão previstas para janeiro de 2022, salvo erro, não é, São José? O Congresso vem em 2020, exatamente. Sim, é Portanto, 22, é. O Francisco Rodrigues dos Santos disse que admitia antecipar pelo menos por 3 meses A a seguir às autárquicas. A seguir às autárquicas, exatamente. Se bem que agora nós também temos aqui uma questão com as autárquicas, porque há quem as queira adiar, e um deles é o Rui Rio, é o PSD, quem propunha adiá-las. Portanto, eu acho que este ano vai ser um ano muito difícil para o CDS, e eu diria até um ano perdido para o CDS. Acho que a clarificação só será trazida mesmo quando houver eleições, ou quando houver, no caso do CDS, é congresso eletivo, e acho que esta questão do Ribeiro Castro hoje mostra exatamente isso. Quer dizer, se ainda por cima, se ele não quis deixar passar a ideia, a informação, a constatação, como ele escreve, como ele diz na entrevista, de que Paulo Portas está por trás disto tudo, se ele fez questão de deixar isso claro, para mim fica muito claro que isso vai manter-se, não é? Paulo Portas não estaria por trás de um movimento e depois recolheria aos seus aposentos. Não, há aqui qualquer coisa a mexer no CDS. Continuou, porque logo a seguir ao Conselho Nacional continuou a haver demissões na equipa, nos vogais, continuou a haver mal-estar nos deputados. São 5 deputados que o CDS tem, e os 5 estavam contra o líder, não é? Ou pelo menos queriam um congresso, sim. Portanto, isso não desaparece de um momento para o outro, e há aqui pontos em que pode ser ainda muito mais complicado, porque se a direção vai pressionar estes deputados, como se falou na sequência do Conselho Nacional, a mudar de atitude ou a abandonar os seus cargos, nomeadamente a Cecília Meirelles, para ele próprio, Francisco Rodrigues dos Santos, poder ocupar o cargo no Parlamento, se isso vai acontecer, é uma guerra sem fim. Eu não estou a ver que isto melhore muito, até porque eu acho que ele tem uma tarefa muito, muito difícil de criar espaço para o CDS, que o perdeu. A verdade é que o perdeu. Entre o PSD de Rui Rio, entre a Iniciativa Liberal de João Coutinho Figueiredo, entre o Chega de André Ventura, o espaço do CDS desapareceu, está a mingar, está a ficar cada vez mais pequeno. E, portanto, esse é o desafio dele. Eu não sei se ele, num ano, com autárquicas pelo meio, consegue resolvê-lo, atendendo ao que foi o último ano, não é? Em que não apresentou verdadeiramente uma alternativa. Sim, e entretanto vão continuar a sair sondagens e mais sondagens, e o CDS cá em baixo. A única questão que o pode beneficiar é a autárquica, não é? Ele conseguir não só manter as câmaras, como, enfim, não sei, ganhar mais 1 ou 2 com o PSD, ou 3 ou 10 em coligação, e aí reforça-se aquela tese que ele vem repetindo, de que ele ganhou as eleições nos Açores, ele apoiou o candidato vencedor nas presidenciais e ele melhorou o resultado nas autárquicas. Vamos ver. Sim, vamos ver. Esta semana também vimos que a Assunção Cristas, que tinha tido um resultado absolutamente estratosférico para o CDS nas últimas autárquicas, veio de sair de cena e recusar-se a qualquer candidatura. Enfim. E com críticas, não é? Com críticas à liderança, não foi só um sair de cena dizer não quero, queixou-se da maneira como foi tratada, queixou-se de como estão a ser geridas as questões políticas no partido. Nada disso são bons sinais, acho eu. Repara que quando foi Rui Rio, tu não tiveste um ex-líder a vir criar assim esta acrimónia no espaço público. E no CDS isso parece-me
evidente. Corremos o risco do CDS ainda acabar primeiro do que a guerra entre essas várias pessoas de que estamos aqui a falar. Então, vacinas, passamos para o tema seguinte. Já temos um novo coordenador de vacinação, o vice-almirante Gouveia Monteiro, que nos apresenta de camuflado em todas as suas intervenções públicas, pelo menos esta semana, o que é ótimo para quem gosta do padrão camuflado. São José Almeida, o que pareceram as primeiras intervenções do novo coordenador? Ele assumiu que não há vacinas, e se não há vacinas o processo não pode estar a correr bem. Parece-me que o novo coordenador, o vice-almirante Gouveia Melo, está de camuflado porque ele é militar. Podia estar com farda com outra farda. E até podia estar à civil, que é uma coisa, os militares podem vestir-se à civil, mas Sim, não, tá cada bem, um, mas isso para cada mim- um sabe isso como para se mim- veste. Eu, por Pronto, mim, isso acho liberdade total de vestuário. Sim, mas Isso é- não é normal, não é normal. O camuflado usa-se nas frentes de batalha. E eu acho que ele quis dar o sinal que está numa frente de batalha. Está que numa a- guerra. E que Sim, está está numa bem, guerra. bom, mas agora... Era uma coisa de comunicação, era uma Sim, também estratégia de parece, comunicação. também. E por outro lado, Indo ao que interessa. por outro lado, deixa-me só acrescentar, vimos que os militares alemães também parecem todos camuflados. Pois são estratégias de comunicação, provavelmente. Pronto. Embora na origem o camuflado não foi criado para estratégias de comunicação, mas pode ser usado. Eu acho que cada um deve se vestir como gosta. Sim, também não me chateia nada. Indo ao que José. interessa, eu penso que o vice-almirante tem feito um bom desempenho do lugar, até por contraste com a atitude desplicente e palavrosa que tinha Francisco Ramos, não é? Eu nunca concordei que Francisco Ramos coordenasse, não por incompetência, mas porque ele é demasiado próximo do PS para estar a fazer o que estava a fazer, penso eu. E penso que este novo coordenador se tem demonstrado bastante mais capaz a comunicar. Eu só quero aqui uma ressalva, vou fazer uma ressalva, que é que ele não assumiu que não há vacinas. O problema é que não há vacinas. O problema é que as farmacêuticas não fornecem vacinas. E, portanto, todas as que nós recebemos estão a ser aplicadas, resguardando congeladas a segunda dose para as primeiras que são aplicadas, que é a atitude conservadora para assegurar que pelo menos essas pessoas ficam verdadeiramente vacinadas, levam a segunda dose. Agora, de facto, as farmacêuticas estão a enviar poucas vacinas. Pode ser agora, como a Organização Mundial de Saúde, em relação a que esta vacina, já não sei qual delas é, que havia problemas AstraZeneca, Oxford AstraZeneca. em que o governo português também tomou essa posição de não aplicar a pessoas de mais de 65 anos. A Organização Mundial de Saúde aconselha que pode ser aplicada, e portanto, mas mesmo quando começar a vir essa, ou seja, consoante venham as vacinas, o plano é executado, tanto que o plano foi adiado, a primeira fase de março para abril, não é por dificuldades de execução, nem pelos abusos que houve, é porque as vacinas não chegam. Exatamente. Para ele Ele ser assumiu cumprido, isso. não é? Pronto. Que não se pode fazer um plano sem vacinas. Eu acho que isto é um problema com que todos os países vão debater. Portugal é um país pequeno, eu penso que a maneira como Portugal garantiu estar dentro desta aquisição de vacinas através da Comissão Europeia, que beneficia o país, porque nós iríamos ter imensas dificuldades em comprar vacinas, mas sozinhos, não é? Mas de facto temos que progredir ao ritmo que as farmacêuticas nos permitirem. E de qualquer forma, mesmo com estes atrasos de entregas, e o vice-almirante continua a dizer que o plano fica cumprido em dezembro, como é previsto, não é? Portanto, esperemos que corra bem a partir daqui tudo. Luciano Alvarez, estiveste hoje numa cerimónia pública de vacinação de bombeiros, com a Ministra da Saúde presente, o Ministro da Administração Interna e, pelos vistos, com muito pouco distanciamento social. O Governo está a apostar demasiado na propaganda sobre a pandemia, prejudicando e pondo em causa, inclusive, uma das regras básicas que é a distância social?
Está. E além desses 2 ministros, tiveram ainda 2 secretários de Estado. A secretária de Estado da Administração Interna e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que é o coordenador do combate à Covid na região de Lisboa. E para mim é inexplicável, para ir assistir aos bombeiros levarem as primeiras vacinas, sejam precisos 2 ministros, 2 secretários de Estado, os respectivos staffs, eram mais de 30 pessoas, só polícias de segurança pública eram para aí uns 15, os jornalistas os outros tantos, um espaço exíguo, e que desde que chegaram até que saíram, não cumpriram nunca as regras de segurança, do distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas. É verdade que todos estavam com máscara, mais faltava que não tivessem, mas foi um despudor total. Eu digo que como cidadão fiquei até indignado de estar a ver aquilo, e não fui só eu, a própria delegada de saúde se recusou a entrar na sala onde estavam a dar dadas as vacinas, porque os jornalistas estavam todos ao molho, os governantes e os respectivos staff estavam tudo ao molho. Dizia para quem a queria ouvir que aquilo era uma vergonha. Não é? Isto é tudo o que estão a fazer, tudo aquilo que nós dizemos para não se fazer. E depois questionámos a ministra sobre essa situação e a ministra estou para canto, como a conversa tem que aparecer para dar as boas notícias, não sei o quê. Foi uma vergonha. Pá, que o governo queira aparecer, eu admito que sim, que faz parte. Já vimos propaganda ao longo deste ano todo, quando há boas notícias. O que hoje aconteceu é que eu nunca tinha visto 4 governantes para ir ver os bombeiros a levar a vacina, num processo que ainda por cima começou atrasado, que os bombeiros que estão na linha da frente já deviam ter sido vacinados, quando só vão ser vacinados 50% dos bombeiros portugueses. É preciso fazer aquele teatro. Foi uma vergonha, não tenho outra palavra para descrever o que eu hoje vi. E quando foram os primeiros profissionais de saúde, a coisa foi muito mais centrada nos profissionais de saúde que levavam as vacinas. E agora acabou por centrar-se mais nos governantes. Mas já tem sido assim. E hoje pode ter sido mais apertado, mais uns em cima dos outros, mas em muitos atos públicos em que se vê governantes, ninguém cumpre distância nenhuma. Porque a regra não é, estou com máscara, não preciso ter distância, não. A regra é máscara e 2 metros de distância. Sim, mas por exemplo, quem é que poderá mandar o governo ficar em casa um bocadinho ou nos seus gabinetes a trabalhar? Eu penso que o Sr. Presidente da República não vai tardar a fazê-lo, nem que seja nas entrelinhas. Não é? Mas o próprio Presidente da República já dá o seu exemplo, não é? Nós temos tido o Presidente da República muitíssimo mais recatado, mas muitíssimo. Claro. Todos sabemos como é que foi, como é que seria o Marcelo se fizesse exatamente aquilo que quisesse fazer, não é? Ele próprio está a dar o seu exemplo. E a verdade é que isto, para mim, além de propaganda, parece-me também propaganda que é normal um governo fazer propaganda, tem de escolher os momentos e de dar os exemplos certos. A mim, além de propaganda, isto também parece-me um bocadinho um contrassenso, no momento em que nós estamos a acabar com as conferências de imprensa da DGS, praticamente. Estamos a tirar Graça Freitas de cena, ou pelo menos da frente dos ecrãs. Num momento em que estamos a fazer isto tudo, depois queremos estar presentes, os governantes querem estar presentes, querem aparecer nos bons momentos. Enfim, é um bocadinho um contrassenso. O que nos mostrou também já a experiência é que quando os governantes começam a falar demasiado no bom exemplo que somos, nos bons números, no como estamos a melhorar, como tudo está a correr bem, normalmente isso descamba e a seguir temos as pessoas a desmobilizarem e a saírem de casa e a não cumprirem as regras. Portanto, é preciso ter muito cuidado com tudo isto também. Sim, sem dúvida, e passa pelo exemplo, e o exemplo que vimos hoje, pelos vistos, foi trágico, mas pela descrição do Luciano. O Primeiro-Ministro e os ministros todos passam a vida a pedir encarecidamente aos portugueses que fiquem em casa durante o estado de emergência. Nós estamos num estado de emergência e vai aquela malta toda, 4 governantes, e um staff enorme tudo atrás para o centro de saúde da Amadora. Eu não acho que em geral, deixa-me só dizer isto, eu não acho que em geral os ministros estejam demasiado na rua. Não se pode dizer que estão, eu não vejo muitos ministros, aqueles que não precisam de estar, não os vejo na rua, não vejo muitas conferências de imprensa, muitos como ministros da Agricultura, ou não se vê. Portanto, não há esse exagero, na minha opinião. Há momentos em que se calhar se perde. Mas toda a razão, Sónia, até a ação política da presidência portuguesa da União Europeia está a ser feita por videoconferência.
Nós vimos Sim, isto sim. por videoconferência. E depois, para ir ver os bombeiros a ser vacinados, vai aquela malta toda. Pá, para mim isto é inexplicável, não percebo. É o tal contrassenso de que eu digo, não é? Não é coerente. Não faz qualquer sentido, de facto. Vamos ter um novo estado de emergência, São José de Almeida, pelo que podemos ler do proposta de decreto que o Presidente da República publicou ontem, já se vão poder vender livros, finalmente. O que é que achas da medida anunciada que era para proteger as pequenas livrarias, inicialmente, mas fazia com que as editoras também não vendessem livros nem FNACs e em supermercados? Eu creio que não vai haver uma venda de livros livre. Penso que poderão voltar às grandes superfícies os livros, mas não penso que, tanto quanto sei, as livrarias não vão ser abertas, por exemplo. Sim, claro, mas eu não estava a dizer isso, eu estava a dizer que a medida foi concebida para proteger as livrarias ao não deixar, por causa da concorrência. Mas, portanto, não vão abrir livrarias, vão os grandes espaços, os supermercados, as papelarias que vendem livros, podem vendê-los. Bom, mas o que eu penso nesta fase é que é bom mesmo que não se mexa em nada e que não se mexa em nada durante muito tempo. Quem viu a reunião do Infarmed e não tinha percebido antes, eu penso que desta vez percebeu. E penso também que o Primeiro-Ministro deve ter tido o mês de janeiro, que deve ter sido o pior mês da vida dele, e que percebeu que não há abertura cedo. Ele próprio disse na reunião que quanto muito meados de março, mas previsivelmente fim de março. O próprio Presidente da República, quando há 15 dias anunciou o atual estado de emergência, já falava que março inclusive é fechado, e portanto eu penso que é preciso ter muita calma, não começar aí a pressão toda, a histeria toda de que vamos à economia, porque sem pessoas não há economia, e portanto a situação de saúde pública tem que ser controlada nos padrões que foi dito no Infarmed, que é 200 intensivos, 1.000 ou 1.500 internados em hospitais, 2.000 casos por dia, essas coisas, a média dos últimos 14 dias estar abaixo de 60 por 100 mil habitantes, e portanto é manter a calma, esperar, cumprir o confinamento. Eu estou convencida que não vai haver aulas antes de abril, antes do terceiro período, no início do terceiro período, como estou convencida que mesmo que haja desconfinamento antes, um mínimo gradual, que será sempre gradual, mas que haja um mínimo antes do fim de março, que a Páscoa vai ser confinada, ninguém vai ter Páscoa outra vez este ano, e acho que tem que ser assim, porque a situação é demasiado grave. Deixa-me dizer só uma coisa, porque eu já estou a antever a pressão toda dos setores, dos sindicatos, das ordens, das associações empresariais, dos partidos. Aliás, o PCP tem tido para mim uma posição incompreensível. O PCP tem uma posição perante o estado de emergência e o confinamento que parece que não sabe o que é saúde preventiva. Quer dizer, o PCP fala em combater a epidemia, contratar profissionais para o hospital. Mais profissionais nos hospitais, então nós temos que ter os hospitais entupidos, não há forma de prevenir antes, e essa prevenção antes é precisa ser feita sério e ser feita até ao fim, porque a economia já está uma desgraça, vai estar uma desgraça, mas isso é um problema para se tratar depois. Não se recupera a economia com pandemias descontroladas e com contaminações exponenciais como estiveram em Portugal durante meses, porque não foi só em janeiro. Eu lembro que setembro, outubro, novembro e dezembro os números estavam muito altos, e portanto isto tem que baixar para patamares muito mais baixos até do que baixou quando foi o desconfinamento do mês passado, e é isso que dizem os especialistas. Os especialistas falam mais ou menos em 2.000 casos por dia. Como? Os especialistas penso que falaram de 2.000 casos por dia antes de. Sim, mas isso é o fator menos importante. O fator mais importante são os internados e os são os internados, os intensivos, e é a média de casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes.
que nós estamos acima de 1200, a média europeia é 402. E os especialistas dizem que tem que estar abaixo de 60. Portanto, Luciano Alvarez, pá, uma coisa que eu não percebi lá no projeto do Presidente da República, que aliás vai falar ao país hoje, foi aquilo quando ele falou de que o ruído tem que ser penalizado por causa do teletrabalho. Mas nós temos uma lei do ruído, que já prevê penas. O que é que ele quer dizer? Pois não sei, também não percebi grande coisa. eu percebo o que é que essa lei tem que começar a ser fiscalizada. Então, Tem mas que haver agora, fiscalização do ruído. então, mas agora vai Portanto, ele mete no decreto para chamar a atenção que tem que ser, São ser José, mas fiscalizado. a ideia de que vamos estar a fiscalizar tudo, como vamos estar a fiscalizar quem atravessa concelhos, como vamos estar a fiscalizar quem usa máscara, nós não temos um Estado policial e caramba, ninguém quer um Estado policial. Portanto, a história da fiscalização a mim também já me começa a soar a propaganda, honestamente, porque a fiscalização... Ok? Mas tu agora vais andar de casa em casa com o aparelhómetro a medir se está muito ruído, se não está muito ruído. Isso só apela à queixa dos vizinhos, não é? É que os vizinhos Claro, é o que vai queixem, é que as acontecer. pessoas O que vai acontecer é que tu vais ter as pessoas a telefonar para a polícia É o a estado dizer dos... aqui ao pé de mim estão a fazer barulho e eu não consigo trabalhar. Pronto. Pois, Mas isso já mas toda a gente já teve o vizinho maluco que se queixa dos Exato. miúdos andarem aos saltos, o que é próprio dos miúdos andarem aos saltos nas suas casas. É o estado Quer dizer, bufo também. Exatamente. Isso isso é preciso ter cuidado. Uma coisa Eu é acho, uma coisa. desculpa lá, eu acho que isso foi para contentar o PAN. Quem levantou essa questão nas audiências prévias à saída, que tinha dito, que tinha pedido ao Presidente para incluir a questão do ruído por causa das obras e não sei o quê, não sei o que mais, da construção civil, que fazem barulho nos prédios e as pessoas estão em teletrabalho, foi André Silva do PAN, penso que foi Por ele. acaso não há construção civil sem ruído, a menos que Pois, se arranje pronto. uma. E portanto, eu acho que o Presidente pronto, quis ser simpático com o PAN. Acho que é uma coisa que é completamente despropositada, mas pronto, olha, que seja esse o único disparate do decreto que vai ser Seja aprovado. esse o único disparate. Só Reforcem, nessa página. mas é a polícia nas festas e nos estabelecimentos que estão abertos continuam a acontecer um pouco por todo o país. Aí é que tem que ser reforçado o policiamento. Só nessa paz, prevês também um confinamento até abril? O governo está agora mais cauteloso do que esteve noutras épocas. O Ministro da Educação, apesar de tudo, disse que as escolas seriam as primeiras a abrir, tendo sido as últimas a fechar. Eu prevejo que este confinamento se mantenha durante algum tempo ainda, porque também ouvi os epidemiologistas e os peritos no Infarmed no início da semana e o que eles diziam é que o ideal seria 60 dias. 60 dias a começar a 15 de janeiro, dá sempre meados de março. Não, mas olha, só podes contar esses 60 dias a partir do fecho das escolas, que foi a 15 22. de janeiro, não é? Não, 22. As escolas fecharam. Mas ainda mais razão me dás de que a coisa era prolongar. E eles dizem que até finais de março teríamos 300 pessoas em UCIs e até final de abril, até abril, aí sim teríamos 200, salvo erro. E que esse era para aí que devíamos apontar. E também me recordo de uma intervenção do Manuel Carmo Gomes, que foi provavelmente a última vez que fez uma intervenção no Infarmed, em que ele traçava 3 linhas vermelhas e eu acho que ele até aconselhava ao governo a ser muito claro, a comunicar aos portugueses que cada vez que se ultrapassar uma destas linhas vermelhas é preciso agir. E eu concordo com ele. Eu acho que esta mensagem devia mesmo ser passada aos portugueses e cada um de nós, cada vez que visse uma destas linhas vermelhas ser ultrapassada, já sabia que tinha de acontecer alguma coisa. E quais eram as linhas? Algumas já foram referidas aqui. Era o RT, a taxa de transmissibilidade, não podia estar acima de 1 mais de 22 dias, salvo erro. Ele dizia que devia ser sempre inferior a 22 dias. Portanto, agora está em 0,82, é bom, mas já esteve em novembro, em outubro, teve muito tempo acima do 1. Segunda linha vermelha, a percentagem de testes realizados, a percentagem de testes positivos deve ser sempre na ordem dos 5%. Não devemos ter mais de 5% das pessoas testadas a dar positivo. 10% para eles já é o máximo, dos máximos. E a incidência de novos casos por dia não deve ser superior a 2.000. Portanto, cada vez que tivermos
mais de 2.000 casos por dia, devemos pensar. Ora, nós agora andamos... Agora tem oscilado bastante, às vezes é 5.000, outras vezes 4.000, outras vezes 6.000. Enfim, portanto, sabendo isso nós, durante o mês de março, durante este mês de fevereiro, podemos ir avaliando, não é? Podemos ir vendo, olha, isto tudo continua acima do que se esperava, portanto, já sabemos que não vai acontecer nada. Mesmo em relação às escolas, que de facto foi muito difícil fecharem e aparentemente será das primeiras coisas a abrir, tem de ser feito com todo o cuidado, tem de ser feito provavelmente por ondas, não é? Não abrir as escolas todas ao mesmo tempo, porque o que demonstrou isto tudo, o que demonstrou este confinamento é que, de facto, os números só começaram verdadeiramente a baixar quando as escolas fecharam. Isso quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer que as pessoas, quando as escolas fecham, que as pessoas deixam de se locomover mais, que conseguem ficar, de facto, paradas em casa. Tudo isso tem de ser avaliado e espero que o seja feito nos próximos tempos. E pronto, obrigada São José, Luciano, Sónia. O Poder Público volta para a semana, mais ou menos à mesma hora. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.